dia para todo mundo. Eu gostaria de agradecer a Sobrare pelo convite que me foi feito para estar aqui com vocês nessa manhã, falando um pouquinho mais, né, sobre cuidado e resiliência. Com certeza, vocês já tiveram outras oportunidades, né, e coisas bem interessantes que vão acrescentando na vida de cada dia, né? Nada do que a gente escuta é perdido, tudo é aproveitado. E coube para mim, então, o desafio de falar sobre os desafios para cuidar dos cuidadores e profissionais da saúde. Eu sou Maria Emília, sou enfermeira, já há 39 anos, e atualmente eu estou no Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá. Então vamos lá. O nosso objetivo aqui nessa manhã é identificar as situações de vulnerabilidade dos profissionais de saúde durante esse cuidado no contexto da pandemia do Covid-19. Por que a gente está falando isso, né? Normalmente a gente fala de cuidado, falamos de cuidado ao paciente, de cuidado ao familiar, e talvez nesse momento o cuidado com os cuidadores tenha ganhado uma conotação diferente, né? Ele está no topo, vamos dizer, das nossas preocupações hoje, né? São as pessoas que estão ali todos os dias, 24 horas, né? Cuidando das outras pessoas, e talvez por isso essa conotação de importância no momento. Uma outra coisa que nós gostaríamos de fazer, como trabalhamos com resiliência, é elencar, né, descrever aqui, dentro da abordagem resiliente, que é o que nós temos seguido, quais são as crenças, as áreas da nossa vida que podem estar relacionadas, então, com essas situações de vulnerabilidade, né, com o impacto que a Covid-19 tem provocado nos profissionais. E apontar, talvez, alguns direcionamentos, né, possíveis para que essas pessoas pudessem ou possam, né, desenvolver comportamento resiliente, né? Pensando na diminuição do estresse, nesse cuidado do contexto, no contexto do cuidado, que acaba sendo sempre, né, uma situação de sobrecarga emocional. Cuidar já é difícil, né? Nesse contexto, então, a gente sabe que o estresse pode aumentar. Mas vamos lá. Os trabalhadores da área de saúde, já no seu cotidiano, eles enfrentam uma realidade bem complicadinha. O contato direto com o sofrimento e com a morte faz com que esses profissionais precisem, né, trabalhar consigo mesmo, né, comportamentos, entender as suas reações, saber como lidar, né, até para blindar um pouquinho o sofrimento que poderia vir junto com toda essa vivência. E não é só a questão da morte, né, mas o sofrimento em si, é a dor, são as complicações, né? Junto com isso, a gente acaba carregando um acréscimo, né, de preocupações que vem da nossa vida diária. Para quem vive nas grandes cidades, a gente sabe que o simples fato de sair de casa e chegar no trabalho pode ser uma fonte de estresse, né? A adequação, né, de salários, de ganhos, né, para as nossas necessidades é outra preocupação da nossa vida diária. E assim vai, né? Nós temos problemas pessoais, familiares, relacionados ao trabalho, seja com a equipe. Então, sempre temos essa possibilidade de ir somando fontes, né, de estresse. E, atualmente, nós estamos vivendo aí praticamente desde fevereiro, março desse ano, de uma forma mais concreta, essa a realidade da pandemia, né? Então, ela tem sido classificada, né, por várias pessoas, estudiosos, né,
como um evento sem precedentes até então. E ela acabou potencializando os agentes estressores, os determinantes de estresse entre os trabalhadores, né? E acaba, a partir do momento que a gente percebe essa potencialização, automaticamente dispara a necessidade de ações de suporte para o cuidador. Se nós estamos falando de resiliência, com certeza precisamos recordar aqui do que estamos falando, né? Então, a resiliência, ela já passou o seu conceito por várias fases, né? Mas nós poderíamos conceituá-la de acordo com o que a Sobrari tem divulgado e estudado, como uma capacidade de pensar e agir de forma estratégica, para transformar uma situação de crise em algo positivo e que ajude o indivíduo a crescer. No entanto, a gente falar assim, nossa, que legal, né? Uma forma estratégica de transformar a situação de crise em algo positivo. Como assim? Né? Será que na crise a gente consegue pensar em algo positivo? Talvez isso seja uma facilidade para algumas pessoas em algumas situações. E talvez isso seja uma dificuldade para outras pessoas em N outras situações. Né? E o que é que nós podemos tirar de positivo? O que é que nós podemos modificar, né, para não ficar patinando nessa mesma possibilidade de novas crises nas mesmas situações? Né? Então, é isso que a proposta, né, de desenvolver resiliência vem trazer para a gente. Então, são possibilidades, né? Então, de que forma eu posso pensar, agir e lidar com as situações de estresse de modo que eu minimize os seus efeitos negativos. Dessa forma, nós poderíamos dizer que o comportamento resiliente pode ser uma defesa natural diante de todas essas questões de incertezas, de pressões das mais diversas formas, do estresse que vem se acumulando nas nossas vidas, das situações adversas que nos aparecem assim, né, de chofre, como diziam os antigos, né, chegam sem avisar, né, e assim nós poderíamos usar a resiliência como uma ferramenta bastante promissora nesse sentido. A abordagem resiliente, ela trabalha com a ressignificação de crenças determinantes. Então, o que são essas crenças, né? Essas crenças, elas são, aqui foram elencadas, né, as 8 crenças, que são áreas, né, da nossa vida, são pensamentos, são comportamentos que nós fomos aprendendo durante a nossa vida. Então, desde a infância, a gente vem aprendendo, conforme nós fomos nos deparando com situações de dificuldade, nós também fomos introjetando, né, formas de agir ou de reagir a essas dificuldades, essas adversidades. E quando nós trabalhamos com isso, nós temos a oportunidade de desenvolver ou de descobrir o que são as nossas fortalezas, né? O que é que nos protege, né? O que é que diferencia para nós nesse enfrentamento, né? Nós podemos adquirir com essa prática, com esse conhecimento, uma maior habilidade para mudanças que são necessárias na nossa vida, não é mesmo? Como é difícil mudar, né? Se a gente fosse falar só na questão da dieta, a cada segunda-feira nós teríamos, né, uma proposta nova de mudança, mas quando ela se concretiza, né? Então, como é difícil mudar hábitos, mudar comportamentos, né? E dessa forma, a gente teria possibilidade de enfrentar melhor as fontes de estresse. No entanto, quando a gente se encontra numa situação de adversidade, de vulnerabilidade, né, quando a gente está naquele dia que você não sabe o que fazer, né? Muitas vezes as nossas reações ou as nossas formas, né, de encarar essas novas situações, elas podem ser inadequadas, né? Então, que bom se a gente pudesse conhecer o nosso ponto de equilíbrio, né? Nem sempre a gente vai conseguir reconhecer e nem em todas as situações nós vamos conseguir chegar ao equilíbrio com perfeição.
Mas quanto mais próximos nós estivermos desse ponto de equilíbrio, melhor. Mas o que, que acontece? Algumas vezes, nós, diante de uma situação, é como se a gente levasse tudo no peito, né? Uma situação de intolerância, de agressividade, né? A gente vai fazendo e muitas vezes esse enfrentamento, né, é meio violento, leva com tudo, muitas vezes isso acaba fazendo com que a gente perca a possibilidade de controle sobre uma determinada situação, né? E a gente para de prestar atenção em outras possibilidades que estão à nossa volta. No outro extremo, a gente pode ter comportamento de ir carregando, né, para si mesmo, sem dividir, né, essas preocupações, sem muitas vezes conseguir encontrar, né, soluções para isso. Só que à medida que nós vamos aceitando passivamente essa pressão, esse peso, nós também podemos fazer uma sobrecarga e caminhar para uma situação que uma hora nós vamos explodir, né? E onde vem, de que forma vem essa explosão? N formas. Manifestações emocionais, então a depressão, a ansiedade, a raiva, o desânimo, né? E muitas vezes a gente pode chegar lá naquele extremo do burnout, né? Então, quando a gente chega no nosso extremo de suporte, né, psicoemocional. Mas então vamos lá, como é que nós podemos fazer isso? Quais são essas áreas que normalmente, né, esses modelos de crenças que estão contemplados aqui na abordagem resiliente? Seria o autocontrole, autoconfiança, leitura corporal, conquistar e manter pessoas, análise do contexto, empatia, otimismo e sentido da vida. Eu não vou falar sobre cada uma delas agora, aqui só para a gente pontuar, mas ali para frente eu volto a falar sobre cada uma delas. Tá? Então, dentro de cada uma dessas áreas, a gente tem uma definição, né, para poder entender de que forma elas se relacionam aí com os diversos eventos da nossa vida. Essa é a nossa nova realidade, né? A realidade de um cuidado, tá? Extremamente complexo. Então, a maior parte, né, uma boa parte das pessoas que são acometidas por essa doença, né, pela Covid-19, acabam precisando de cuidado intensivo. E quem trabalha com o cuidado intensivo também teve que se adaptar a essa mudança, né? Então, nós trabalhávamos com um uniforme, seguindo precauções ditadas pelo próprio Ministério, pelo controle de infecção nas unidades de saúde, sejam elas na atenção primária ou na unidade hospitalar, mas nós tínhamos, né, uma certa liberdade, né? E aqui nós temos essa situação da impermeabilidade das roupas, da proteção da face, seja com o uso de máscaras, seja com o uso dos protetores faciais, né? Uso de luvas, às vezes duas roupas, né? Para a gente ter que vestir o nosso uniforme, mais o equipamento de proteção como um todo. Isso aqui, por si só, já causou uma situação de estresse e necessidade de adaptação à mudança. Então, quando nós falamos sobre cuidar do cuidador, né, de que forma a gente poderia abordar isso? A minha proposta foi buscar na literatura o mais atual possível, né, aqui dentro dessa produção enorme de conhecimentos, né, alguns textos que pudessem nos trazer quais são ou qual tem sido o impacto da Covid-19 na saúde física e mental dos trabalhadores de saúde. E qual é, né, a partir daí, a relação que a gente poderia fazer com cada um dos modelos de crença da abordagem resiliente. Então, vamos lá. Tá? Dentre os mais citados, né, impactos ou respostas ou manifestações de comportamento dentro dessa realidade, foi o medo. Né? Acho que todo mundo, independente de sermos trabalhadores da saúde ou não,
passamos e ainda estamos passando pelo medo, né? O medo do novo, né? O medo do desconhecido, a necessidade de adaptar-se a novas equipes e novas rotinas. Então, nós tivemos que sair daquele nosso lugar de conforto, do trabalho do dia a dia, e passarmos, muitas vezes, a conviver com outras pessoas, pessoas que foram contratadas, pessoas que foram realocadas dentro do próprio local de trabalho, né? E que tiveram que encarar uma nova rotina. E que mesmo tendo o conhecimento do que teria que ser feito, né, esse medo foi preponderante, predominante, né, e ainda continua sendo. Tá? Então, num primeiro momento, essa questão do medo. Junto com isso, a falta de conhecimento que traz incerteza, traz insegurança. Porque, por exemplo, quando você lida, né, com uma doença infecto-contagiosa já conhecida em relação à sua forma de transmissão, ao que acontece com o indivíduo, quais são os cursos que essa doença pode tomar, o que é que você tem que fazer para se proteger, né? Você trabalha com um pouco mais de tranquilidade. E em algumas situações nós tivemos reações de um medo intenso, né, que a gente poderia chamar de pavor. E teve algumas pessoas que entraram num pânico tão grande que desde o início não conseguiram trabalhar. Né? Da mesma forma, a gente tem, com tudo isso, com toda essa nova realidade, um esforço emocional muito grande para absorver tudo isso. E a gente tem uma exaustão física. Por quê? Porque há um número crescente de pacientes para serem cuidados, né? De todas as idades, então saímos, né, daquele momento de quem é a população de risco, né? E os desfechos, né, que nós temos tido. Então, de um dia para o outro, as pessoas que estão sob nosso cuidado, elas podem piorar e morrer. E, ao mesmo tempo, olha que situação. Aquele que é o cuidador também tem que cuidar de colegas de trabalho que adoeceram pela Covid e que muitas vezes morreram pela Covid. E aí aquele pensamento, eu posso ser o próximo a estar aqui. E o que é que isso tem a ver com esse MCD do autocontrole? O MCD do autocontrole, ele se refere ao conjunto de crenças que sustentam as nossas habilidades de manter o equilíbrio, né, de balancear e gerenciar fortes sentimentos e impulsos diante dos sinais emitidos pelo estresse. Né? Então, como é que nós estamos reagindo a tudo isso? Na minha situação aqui, na minha realidade, nós tivemos por vezes, né, no início, existia toda uma insegurança em relação ao que ia vir de material de equipamento de proteção, como é que isso ia ser distribuído, e a adesão das pessoas, a gente fala, né, que muita coisa só funciona por força de lei, né? Então você tinha uma realidade de algumas pessoas extremamente preocupadas com a sua proteção, de não estar levando isso para casa, né? Enfermeiros que tinham filhos pequenos, né? E por um outro lado, às vezes, pessoas que não demonstravam nenhum tipo de preocupação e sequer utilizavam a máscara no ambiente de trabalho, né? E isso acabou gerando situações bastante importantes, né, de tensão nessas relações. Tanto que o problema só foi resolvido efetivamente a partir do momento que houve a publicação de uma portaria, ou de uma resolução, onde se obrigava todos os trabalhadores a utilizarem os equipamentos na circulação dentro das unidades de saúde. Então, muitas vezes, o medo pode nos levar à possibilidade, né, de não saber lidar com o controle. Análise do contexto. O que é isso? Então, é aquela possibilidade que nós temos de aprender a ler e analisar e também solucionar os problemas que estão nessas situações de estresse. Então, como é que é o nosso ambiente? Aqui a gente não fala só de ambiente físico, né? Mas eu estou colocando aqui, como essa foi uma das características, né,
importantes, né, que foi o fornecimento desses EPIs e a qualidade dos EPIs, né? Então, os equipamentos de proteção individual, inicialmente, a gente viu que algumas instituições recebiam, né, equipamentos bons, e outras que foram improvisando até que elas tivessem acesso a isso, né? Então, de que forma a gente vai analisar? A gente vai só ficar criticando ou a gente vai tomar, né, determinadas atitudes, perceber quais são aqueles pontos críticos, né, e que podem ser resolvidos, solucionados por questão aí de prioridades, né? Então, de que forma nós enxergamos esse ambiente? A gente enxerga só aquilo que nos interessa ou nós conseguimos abrir o nosso campo de visão para poder entender essa realidade e saber, né, de que forma nós podemos gerir, né, esses recursos que estão disponibilizados ou que são fontes de tensão no nosso ambiente. E aí a gente passa para um outro, né, que é a empatia. O que é empatia? Muitas vezes a gente fala assim, empatia é se colocar no lugar do outro, né? Então, não só nos colocarmos no lugar do outro, tentarmos pensar como o outro, né? Mas também a nossa capacidade de nos comunicarmos, né? E ao nos comunicarmos, né, ter a possibilidade de troca, de reciprocidade, né, de entender a situação do outro e também, né, de que forma nós poderíamos exercer algum tipo de influência positiva. Então, existe a preocupação em se levar essa infecção para os membros da família. Então, muitas pessoas que moram com pessoas idosas, pessoas que são imunocomprometidas, né, que têm imunidade baixa, né, doenças crônicas, então os hipertensos, os diabéticos, os obesos, e assim por diante. E do outro lado, nós também temos uma outra questão, né, que essa preocupação em estar levando isso para os outros não nos exime da preocupação dos outros de estar convivendo conosco, né? Quantas pessoas tomaram atitudes de estar em locais separados e moradias separadas até para não levar isso para os outros, né? É a preocupação. Os rituais de passagem. Foi muito interessante que num dos artigos, que era um estudo qualitativo, tinha essa passagem bem marcada, né, do quanto o profissional se preocupava com a família, de como a família iria reagir ao ver o corpo do seu ente querido preparado dessa forma. Então, ela detalha bastante, ela fala, olha, de tudo que a gente faz, né, de preparo do corpo após a morte, de tudo mais, nessa situação tem me chamado muito a atenção, né, porque você perde essa coisa do vínculo, essa coisa do emocional, a partir do momento que você coloca dentro de sacos, né, e esses sacos, eles têm o fechamento nas extremidades, e eles são colocados de tal forma que o primeiro feche na cabeça e o outro feche nos pés ou vice-versa, como uma impossibilidade de violação daquilo lá, né? Então, como que a família vai ficar sem poder ver esses entes queridos? Então, já a separação durante o período do internamento e depois até nesse momento da despedida, né, do luto. E, de repente, também, a gente, nesse momento, precisa manter essa nossa capacidade, a nossa habilidade de multiplicar esses nossos relacionamentos, né? Eu dizia lá no começo que muitas pessoas foram contratadas emergencialmente ou tiveram que ser realocadas dentro dos próprios serviços, né? E a gente precisa ter habilidade para formar esses novos grupos, né, para ser suporte uns para os outros, né? Então, de que maneira nós podemos fazer isso? E uma das questões que foram colocadas é de uma enfermeira, né, que vivendo toda essa situação de tensão, vendo seus funcionários ali
trabalhando por longas jornadas, o tempo todo com equipamento de proteção, ela ficava pensando em alguma forma de trazer uma coisa diferente, uma certa alegria. Então, a gente mistura aqui a questão da empatia com o conquistar e manter pessoas, né? Então, diz que todas as vezes que ela tinha possibilidade de sair, ela ficava olhando as coisas de fora do ambiente de trabalho para ver o que ela podia fazer. Então, diz que um dia ela saiu e encontrou máscaras cirúrgicas de cores diferentes daquelas habituais, né? E que ela levou para toda a equipe, né? E ela trazia, ela disse que comprava creme para passar no nariz por causa das bolhas, né? Que iam se formando, daquelas marcas avermelhadas. Então, diz que ela fazia tudo o que ela podia, mesmo que fossem pequenas coisas, né? Pequenos carinhos, no sentido de manter essa equipe coesa, motivada, né? E falando do seu envolvimento e comprometimento também com as pessoas. A autoconfiança, ela diz respeito, né, àquela nossa habilidade de ser capaz, então, de efetivar intenções e responsabilidades. Né? Uma visão positiva de si mesmo, confiança nas suas próprias forças e habilidades. E muitas vezes a gente perde isso, né? Quando nós estamos numa situação de estresse frente ao desconhecido, o que é que nós vamos fazer? E às vezes está nas nossas mãos tomar algumas decisões. E eu achei muito interessante porque teve uma médica que dizia o seguinte, que essa falta de conhecimento dos protocolos de conduta, das evoluções dos pacientes, faziam com que ela tivesse o tempo todo em contato com outros colegas, com organismos, né, que estavam à frente aí da gestão dessa pandemia, e que, né, nem sempre ela tinha as informações de que ela precisava. Porque se ela não sabia, também os outros não estavam ainda detendo esse conhecimento. E que às vezes ela precisava tomar algumas decisões em relação à evolução do tratamento ou a um procedimento que deveria ser feito, e que muitas vezes ela escutou, tipo assim, você é louca? O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Mas naquela hora ela precisava acreditar na sua capacidade e na intuição. Então, todo um conhecimento anterior, né, favorecia ou dava pelo menos o mínimo de suporte para que ela pudesse bancar naquele momento, né, a sua decisão de fazer ou não fazer. E ela dizia assim, louca, né? Que é uma coisa mais enlouquecedora do que você não saber o que vai acontecer no momento seguinte. Né? Então, muitas vezes a gente toma decisões, mas nem sempre elas estão pautadas na segurança. Mas nós precisamos exercitar essa autoconfiança. Né? Sentido de vida. O que é sentido de vida? Né? Então, são aquelas crenças, o conjunto de crenças que sustentam a capacidade da gente viver a nossa vida com algum significado. Né? Nós temos que dar um sentido para isso. Eu estou aqui para alguma coisa. Então, é isso que nos leva a fazer planos de vida, a ser realistas, a tomar decisões para poder cumprir, né? Não é aquela coisa do sonhar com coisas impossíveis, vagas, não. É pé no chão, né? Mas o que é que eu faço da minha vida? E a gente percebe que dentre as situações todas que nós estamos colocando aqui de não aceitação, de medo, de pavor, da dificuldade de tomar decisões, né, e tudo mais, aparece alguém que diz, olha, eu amo o meu trabalho e amo essa sensação, né, de poder estar contribuindo nesse momento, de estar na linha de frente. É muito prazeroso para mim quando as pessoas de fora do meu serviço, né, enaltecem os profissionais de saúde como um todo. E isso, para mim, tem sido muito prazeroso e reconfortante. Então, essa pessoa, de alguma forma, né, ela enxerga um sentido para a sua vida. Né? Então, aquilo que ela está fazendo naquele momento, o fato de estar ali, né, à disposição, também é um motivo que talvez traga, sim, a preocupação, o estresse, mas ela coloca um sentido diferente no estar ali.
e o otimismo, né? Então, a gente ser otimista, né, é poder sempre cultivar essa visão mais criativa, mais bem-humorada da vida. Né? As pessoas que são negativas, né, a gente brinca e fala assim, né, quando você diz bom dia e você encontra uma pessoa pessimista, ela diz só se for para você, né? Então, muitas vezes a gente encontra pessoas assim na vida e que, né, vivem de fazer limonadas azedas, né, e não boas limonadas refrescantes para a vida, né. E aí uma delas dizia que nesse momento, apesar de tudo que estava acontecendo, que ela descobriu riquezas sobre a sua vida pessoal e familiar e também dessa família que ela chamou de família hospitalar. Nós somos resistentes, estamos enfrentando bem tudo isso e, num outro momento, ela dizia: eu sou grata ao serviço de infecção por nos proporcionar um ambiente seguro, por ter essa preocupação, né, de nos manter aqui, mas de nos manter bem. E eu acredito também na capacidade dessa nossa equipe de trabalho para que a gente possa seguir unidos, né, reunindo forças e conseguir bons resultados. Leitura corporal. Quantas vezes nós estamos sentindo coisas, vendo coisas acontecer conosco, né? E não estamos percebendo ou dando importância que isso deveria. Né? Então, diante do estresse, a gente sabe que nós podemos manifestar de várias formas, né? Nós podemos ter dores de cabeça frequentes, enxaquecas, nós podemos desenvolver hipertensão, nós podemos desenvolver os sintomas depressivos, nós podemos ter infecções de repetição, nós podemos ter manifestações de pele e assim por diante, né? Variações do humor. E muitas vezes a gente não para pensar nisso. Né? Então, é a nossa habilidade de perceber e considerar os fortes sinais que o nosso corpo emite diante do estresse e da adversidade. Às vezes a gente não se dá conta de que aquilo é fruto de alguma fonte estressora. Né? E nesses trabalhadores, por exemplo, eles passam, né, muito tempo trabalhando, então são extensas e extenuantes, quer dizer, é de acabar, né, a jornada de trabalho dessas pessoas. Então eles colocam que passavam e passam, né, ainda longos períodos sem poder ir ao banheiro, né, ou porque existe uma sobrecarga de trabalho, ou porque o uso de EPIs, né, demanda toda essa retirada, o cuidado, né, o tempo que você leva, então você vai adiando, né, tudo isso. Muitas vezes passam sem se alimentar, né, e eles colocavam até que eles não podiam nem ter as coisinhas para beliscar, né, porque não pode ter o alimento no local de trabalho. Então, sair do local de trabalho, ir até o refeitório, né? Então, são todas coisas que podem, no dia a dia, ir trazendo manifestações, né, físicas de tudo aquilo que a sobrecarga acaba impondo sobre o nosso organismo. Tá? Então, nós podemos, né, ter o desenvolvimento de infecções urinárias, podemos ter problemas de incontinência, podemos ter as dores de cabeça, pode ter as hipoglicemias, né? E assim por diante. E para a gente poder ir finalizando, o desafio aqui era dizer, né, também sobre o que nós podemos fazer. Nós estamos passando por um momento, né, em que se tem falado muito sobre a valorização profissional. Mas essa valorização profissional, ela não pode ficar só no nível, como as pessoas dizem, né, de bater palmas, de fazer manifestações públicas, por um colega que morreu, por outro que adoeceu. Nós precisamos aproveitar este momento e buscar uma valorização profissional no sentido de ter condições seguras e dignas de trabalho, que a gente consiga ter, né, a quantidade de profissionais necessários para desenvolver o trabalho nas unidades de saúde.
seja ela qual for, né? Nesse momento, é necessário que se faça um esforço, né, por melhores condições de trabalho, por melhores salários, né? Nós estamos aí, desde que eu me conheço por gente na enfermagem, por exemplo, buscando a questão do piso salarial. Hoje não existe um piso salarial para essa categoria profissional. E não é porque não se vai atrás, é porque não se consegue a aprovação desse piso. Então, acho que é mais do que um momento, né, para a gente ter argumentos, buscar forças, unidade, né, para que a gente caminhe nesse sentido também. Porque esses nossos profissionais, eles não trabalham só num lugar. Eles estão trabalhando, às vezes, apesar da exposição aumentada, mas a necessidade de trazer o sustento para sua casa, para sua família, obriga essas pessoas a estarem trabalhando em mais de uma frente de trabalho. Em duas, quando não em três. O ambiente tem que ser seguro, né? Então, o fornecimento dos equipamentos de proteção individual adequados, o suporte, né, da limpeza do ambiente, tudo aquilo que a gente puder fazer, né, em termos de manter a segurança. Apesar das dificuldades, você vê que tem vários lugares que estão abrindo vagas de trabalho, mas que não estão conseguindo pessoas para serem contratadas. Então, às vezes, os salários não são convidativos, as condições de trabalho ou mesmo a falta de profissionais, né? Então, nós temos uma sobrecarga da equipe. E temos ainda a questão dos profissionais que estão em situação de risco, né, que são grupo de risco para se manter nesse lugar, né, do trabalho e que precisam ser substituídos. Nós precisamos também prover meios de apoio sociopsicoemocional, porque essas pessoas, elas não sofrem só pelos traumas, pelas inseguranças, pelo medo, mas também pelo isolamento social e familiar, né? Pela necessidade, às vezes, de suprimento, né? Alimento e outras coisas para suas famílias. E a questão do estresse pós-traumático, né? Então, muitas vezes, a perda de um familiar, a perda de um colega de trabalho pode levar a isso. E nós, esses dias, até por coincidência, né, em duas situações, comentávamos sobre uma profissional de enfermagem do Rio de Janeiro, que, lógico, já vinha, pela história, pelo pouco que eu sei, né, já vinha carregando uma série de decepções, de preocupações, e que, quando foi diagnosticada com a Covid-19, né, acabou tirando a própria vida. Que mundo nós estamos? O que é que nós estamos fazendo com essas pessoas que estão ali para nos dar suporte, para nos assistirem, para nos atenderem? O que é que nós estamos fazendo? Então, apesar de nós termos já serviços voluntários ligados a cursos, a instituições sociais, a questão do atendimento por parte do próprio Estado, né? Vários estados estão disponibilizando isso, o próprio Corém, né, tem também um núcleo de atendimento, pelo menos aqui no Paraná, né, para atendimento desses profissionais em teleatendimento, né? Então, nós precisamos pensar um pouquinho nisso. Qual é o suporte que está sendo dado para essas pessoas, né? De que forma elas estão reagindo e precisando desse apoio. E acho que fechamos com a promoção da resiliência, né? À medida que nós entendemos resiliência, à medida que nós vamos conhecendo, nós podemos trazer isso para a nossa vida pessoal e podemos também ir disseminando essa cultura, né, esse pensamento, esse conhecimento novo a respeito do que nós podemos fazer para ajudar. E eu acredito na resiliência como uma ferramenta bastante poderosa, né? Eu estou desde 2011 em contato com esse tema, né? Fico maravilhada cada vez que vou conhecendo e enxergando as possibilidades de trabalhar com ela, né?
Então, eu vejo como uma possibilidade é, bastante promissora de trazermos isso para as nossas vidas, né? Tanto para estudantes, quanto para trabalhadores da área da saúde, quanto para qualquer pessoa da nossa sociedade, né? Desenvolver comportamento resiliente. Então, ninguém é ou não é resiliente. Nós podemos estar resilientes ou sermos, né, mais resilientes diante de determinadas situações de nossa vida, dependendo de como é que as nossas crenças estão aí colocadas, né? Se elas são mais rígidas ou mais flexíveis. E a resiliência propõe isso: flexibilidade, disponibilidade para a mudança, né? Para que a gente possa diminuir as causas de sofrimento. Então, eu deixo aqui para vocês, espero que eu tenha podido contribuir de alguma forma, né, procurando fazer essa relação entre áreas importantes, né, da nossa vida, né, e daquilo que seria interessante para a gente trabalhar dentro do comportamento resiliente, com os impactos ou com as principais, né, manifestações do que essa realidade da pandemia tem nos colocado com relação ao atendimento em saúde. Eu estou deixando aqui, então, 4 referências que eu utilizei para esse momento, né? É um artigo de revisão, 2 artigos de revisão, tá? Falando sobre estresse pós-traumático, falando sobre essas manifestações, né, dos profissionais de saúde nessa nova realidade, e o outro é um material da Sobrari, que traz o conceito, né, de resiliência e dos MCDs. Mas eu posso depois, com certeza vocês vão ter acesso a isso, e a gente pode disponibilizar alguns outros materiais que são igualmente importantes para a gente poder entender resiliência, tá bom? E eu me despeço, né? Fico à disposição, acho que nós vamos ter depois um minutinho de conversa, mas eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, essa música do Lenine, para que a gente possa pensar nesse momento, no que nós estamos fazendo e de que forma nós estamos valorizando a nossa vida. Então, um bom dia para vocês. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência.